E aí, geminianos, como é que estamos? Bora para mais uma leiturinha? Dessa vez uma leitura para o mês de julho, tá? Mas pensem nessa leitura de maneira atemporal, tá bom? Porque essas leituras que a gente encontra no YouTube, elas têm muito a ver com a energia do momento de cada pessoa. E o tempo é fluido para todo mundo, cada um está passando pelas suas situações, de acordo com o seu próprio tempo, de acordo com suas próprias reações, e é assim que a gente tem que encarar cada uma das leituras desse tipo que a gente encontra, que são bastante generalizadas, né? E por ser também uma leitura generalizada, talvez não ressoe com você, e tá tudo bem, tá bom? Seguindo aqui. Já gosto do início, tá? A gente tem um as de espadas, simbolizando aqui um novo início, porque é uma carta de número 1. Um novo início no quê? Um novo início em sentido intelectual. Provavelmente a gente está falando de uma nova ideia ou de uma clareza que chegou aqui para o geminiano. A percepção de alguma coisa que eu não percebia antes. Eu gosto muito de simbolizar essa carta como uma grande ficha que finalmente caiu, entende? Uma nova percepção a respeito ou de coisas que eu já passei e agora eu enxergo de uma maneira diferente, ou de coisas que eu ainda quero passar e agora com uma nova inteligência ali, uma nova forma de ver determinadas coisas, eu sei como planejar melhor para mim. É claro que a gente vai dar uma olhada no que mais vem junto com essa carta, mas sinto que há aí um novo início para o geminiano e eu gosto, tá? Clareza sempre é bom, né? Mais um início dessa vez de caráter emocional, dessa vez de caráter um pouco mais pacífico. Talvez eu esteja tendo uma nova percepção de como eu quero viver os meus novos inícios amorosos, também emocional, tá? Não quer dizer que seja somente a respeito de uma relação amorosa. Eu posso ter uma relação afetiva com a minha família, com os meus amigos, com os meus colegas de empresa, e eu tô tendo uma nova maneira de ver as minhas relações afetivas. Eu quero que elas tenham paz. Eu quero que elas sejam baseadas em tranquilidade, baseadas em equilíbrio. Eu quero que seja diferente de outras situações que eu já vivi que não me foram benéficas. Então eu trabalho em mim muito a questão de como lidar com o meu amoroso. Eu trabalho em mim a maneira de trabalhar de maneira mais leve as minhas relações, independente de quais relações elas sejam. Eu gosto, tá? Se eu for ler a curto e grosso modo aqui, eu posso falar que é um novo início em termos de uma ideia que surgiu e que eu tenho um novo início também amoroso, tá? Talvez a gente esteja falando de relações amorosas, sim. Talvez a gente esteja falando de eu querer construir uma relação amorosa baseada em lealdade, baseada em felicidade, baseado em tranquilidade. E talvez eu esteja reciclando a maneira com que eu vejo as relações amorosas, talvez eu esteja reciclando a maneira com que eu trabalho dentro de mim o equilíbrio das minhas emoções quando eu estou dentro de uma relação amorosa. Por quê? Porque eu tenho o número 1 em termos de copas e eu tenho o número 10 em termos de copas. Então eu tenho a totalidade do naipe das emoções aqui na mesa. Tá? Eu estou pensando muito, eu estou trabalhando muito a questão de como eu vejo as minhas relações e de como eu reajo a cada uma das coisas dentro dessas relações, independente de que relações elas sejam.
No fundo do baralho eu tenho um 10 de ouros, simbolizando também, além de uma carta de número 10, tá? Simbolizando também união. A gente tá falando aqui de uma relação amorosa, de um desejo amoroso, sim, porque eu tenho 2 de copas aqui. A gente tá falando aqui de eu ter um desejo, de eu ter um ímpeto de ter uma família. Uma estabilidade em família, uma família feliz, tá? Não quer dizer que seja eu, você, 2 filhos e um cachorro. Às vezes é só 2 cachorros, às vezes é só um gato, né? Família é aquilo que a gente constrói, é aquele local de pertencimento que a gente encontra junto com pessoas que a gente ama. Então, eu tenho cartas bastante positivas a respeito desse desejo de se construir uma família e também tenho uma noção um pouco mais clara de como eu posso chegar a esse meu objetivo. Para alguns geminianos, já há aqui um início de algo que pode levar a esse 10 de copas e a esse 10 de ouros, tá? Eu estou em um momento aqui em que ou eu estou pronto para iniciar isso de acordo com os meus desejos, românticos provavelmente, tá? Ou eu já estou vivendo uma coisa que meio que me completa emocionalmente. Bacana, né? Um bom início aqui de leitura. E as cartas pulando, né? É claro que aqui eu tô falando de uma leitura geral e de situações gerais, tá? Você encaixa aí na sua situação. Se você quiser uma leitura específica com a sua energia, me chama no número de WhatsApp que tem aqui embaixo. Ali eu passo os preços, as formas de agendamento, as formas de pagamento e o tipo de leitura que eu faço, tá bom? Ali na descrição do vídeo você vai encontrar também profissionais de terapias holísticas que eu indico. Sigo indicando a apometria, principalmente com aquela profissional que tem ali na descrição do vídeo, tá bom? Também queria pedir para que vocês continuem se inscrevendo no canal. O canal está crescendo cada vez mais e eu sou bastante grato. Que curtam esse vídeo também, porque isso aumenta o alcance. Então, se essa mensagem ressoou com você ou se a minha leitura trouxe alguma mensagem útil para você, que fez você refletir, que ajudou você a entender alguma situação da sua vida, curte o vídeo, indica para as pessoas que você gosta, que você acha que vão gostar do vídeo também. E não deixa de se inscrever no canal também e de ativar as notificações, assim sempre quando houverem postagens de vídeos, você vai ser notificado. Rei de Ouros, tá, gente? O Rei de Ouros, ele traz esse simbolismo de uma pessoa que gosta bastante da estabilidade. É por isso que se a gente tá falando aqui de amor, e não era pra ser, tá? É pra ser uma leitura geral. Se a gente tá falando de amor aqui, é alguém que chega pra esse geminiano trazendo justamente a estabilidade sonhada. Lembra que eu falei aqui com o 10 de ouros que a gente tá falando de estabilidade? Estabilidade no sentido de eu construir uma coisa na qual eu posso confiar. Eu posso confiar que quando eu voltar do meu trabalho, eu vou encontrar as pessoas que eu amo na minha casa. Eu posso confiar que não é qualquer briguinha, qualquer desentendimento que vai separar esse relacionamento que a gente estabeleceu aqui. Eu tenho a confiança de que eu tenho junto comigo uma pessoa que quer trabalhar em prol da relação que a gente está estabelecendo. Então, se vocês não estão vivendo isso ainda, prepara o coração que vocês vão viver. Alguns geminianos já estão sim vivendo uma situação que pode desenrolar para uma relação amorosa bastante firme, ainda mais se tratando de um rei de ouros, que é uma pessoa que quer algo firme, que é uma pessoa que quer ter confiança na relação que está estabelecendo. Como o rei de ouros tem uma energia de terra, a gente está falando de uma pessoa que gosta de rotina. Não simplesmente aquela rotina de trabalhar e voltar para casa, trabalhar e voltar para casa. Não, a gente está falando da rotina de segurança, a rotina de eu tenho do meu lado alguém que eu posso contar
e eu quero manter essa certeza de que eu posso contar com essa pessoa. Então, eu não tenho nenhum problema, se eu sou um rei de ouros, em trabalhar para que a minha relação dê bastante certo. Lembrando que como eu tenho duas cartas de número 10 aqui na mesa, eu também tenho finalizações de ciclos, como eu sempre digo para vocês aqui, número 10 simboliza o final de um ciclo dentro de determinado naipe. Então, assim, talvez esse geminiano com quem eu esteja falando esteja fechando ciclos em termos emocionais e também esteja fechando ciclos em termos financeiros. Se a gente for para esse lado do financeiro, a gente tem uma pessoa que está construindo uma estabilidade financeira na qual ele pode ou ela pode confiar, tá? E que está chegando ao status de rei de ouros aí, ou seja, eu domino as minhas finanças, eu consigo criar uma situação que eu não preciso mais ter medo do meu lado financeiro. É bastante positivo, tá? Vamos ver o que mais aqui. Para quem tá correndo pro lado de construir uma empresa, de iniciar um novo empreendimento baseado nessa ideia que a gente viu na primeira carta, que é o As de Espadas, aqui tá tudo muito propenso para que se alcance o sucesso, tá, geminiano? Aqui tá tudo propenso para que, através do meu trabalho, eu consiga a estabilidade que eu quero. E parece que muito mais, tá? Porque eu não tô falando só de estabilidade com o 10 de ouros, mas eu estou falando de realização com o rei de ouros também, tá? Então, aqui é uma pessoa que consegue se dar bem no meio empresarial, se esse for o sentido que estamos dando para essa leitura. Muito positivo, tá? Rainha de Paus. É muito positivo porque a Rainha de Paus é a rainha da vontade, ela já dominou a vontade dela. Gente, no fundo do baralho, a Rainha de Ouros, eu não tenho como não ler essas duas energias juntas. Mais um rei no fundo do baralho, daqui a pouco eu falo sobre, tá? Rainha de Paus, a rainha que dominou a sua própria vontade, a rainha que sabe muito bem o que quer e como conseguir aquilo que quer. Combinando essa energia com a energia da Rainha de Ouros, eu tenho sim uma pessoa que dominou as suas vontades no sentido de eu direciono agora a minha vontade para conseguir que esse empreendimento, que essa empresa, que essa nova ideia dê certo. Estou usando toda a minha vontade para conseguir ou a estabilidade financeira, se a gente quiser dizer, mas para muitos aqui é empreender, tá? Porque eu tenho, além do 10 de ouros, o rei de ouros, tá? Se a gente levar em conta que pode ter um sentido amoroso nessa leitura, eu tenho uma pessoa que dominou sua própria vontade, que está dominando suas próprias finanças e que, portanto, claro, vai atrair uma contraparte parecida, tá? Se estiver aí numa boa vibração. Então eu tenho aqui um geminiano que está trabalhando por si, ou que está pensando em trabalhar por si, e só o fato de estar conseguindo resultados positivos já traz para o geminiano a sensação de que ele dominou a própria vida. Muitos geminianos usando inclusive o quesito espiritual para entender a própria vida e também as leis de prosperidade aí de forma a conseguir resultados mais palpáveis. Eu tô manifestando conforto aqui, tá? Manifestando conforto primeiro dentro de mim e depois, claro, exteriormente. No fundo do baralho, como eu tinha dito para vocês, eu tenho o rei de espadas, tá? Então eu tenho novamente um início e um final de naipe aqui. Eu tive uma ideia que com a minha inteligência eu consigo perseguir e eu consigo transformar isso em prosperidade financeira, tá? Claro que quando a gente fala de prosperidade, a gente não tá falando só de prosperidade financeira, uma vez que uma vida próspera é uma vida onde eu tenho abundância de tudo. Eu tenho abundância de amigos leais, eu tenho abundância de relações que são tranquilas,
eu tenho abundância de ideias, eu tenho abundância de tranquilidade, eu tenho abundância de tranquilidade e paz. Então, quando a gente está falando de prosperidade, principalmente com a energia de valor aqui do Rei de Ouros e da Rainha de Ouros, eu tô falando também de uma vida em que eu estou tranquilo em todas as áreas, tá? Eu tenho abundância em todas as áreas. Eu gosto, tá? Tem bastante carta de número 10 na mesa, são duas. Tem dois finais de naipe em termos de financeiro aqui com o rei e a rainha de ouros e o 10 de ouros. Então, para quem tá pretendendo empreender, tá aqui a dica de que é bom empreender nesse momento, tá? Para quem tá na fase de planejamento ainda, fica aí a dica de que talvez você tenha uma ideia que leve você muito longe em termos empresariais, em termos de ideias. É claro que não precisa ser a montagem de uma super ultra power grande empresa. Às vezes é só a gente botando uma ideia para fora do papel, para fora da cabeça e conseguindo gerar dali a energia de valor, seja a energia de dinheiro, seja a energia do alto valor, tá? Que no final das contas acaba sendo a mesma. No fundo do baralho, a estrela falando sobre o sucesso de toda essa empreitada, tá? Um quesito que eu não disse aqui, mas que pode ser também. Às vezes, essa prosperidade toda é só eu ter o controle da minha vida financeira. Eu não preciso nem estar empreendendo, nem estar tendo novas ideias. Às vezes é só eu controlando minhas contas, controlando o meu salário, finalmente não gastando além do que eu posso, finalmente tendo dentro das minhas condições financeiras o suficiente para viver com tranquilidade. Tá bom, Geminiano? Tá bastante positivo aqui, tá? Tá bastante realizador, tá? Então, com a força realizadora da Rainha de Paus aqui e com o intento de controlar esse mundo financeiro, perfeição aqui pro geminiano. Se é alguém que chega em termos amorosos aqui, é a construção de uma relação que dá muito certo e que pode levar à construção de uma família bastante estável. Tá bom, geminiano? Daqui a pouquinho eu tô de volta, tá? Com uma leitura de amor, embora essa aqui tenha sido um pouco, tá? Uma leitura de amor um pouco mais completa, um pouco mais profunda nesse sentido, tá bom? Daqui a pouquinho eu tô de volta e até lá eu deixo um grande beijo pra vocês.